Olá, prezados alunos. Voltamos aqui com o estudo do conteúdo da nossa disciplina Direito Tributário. Depois de termos estudado na unidade 1, aspectos introdutórios, concluindo com a identificação das espécies de tributos que a Constituição Federal estabelece. Então, nós temos, são 5 espécies de tributos, 5 espécies tributárias. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais ou especiais. Agora, na unidade 2, nós vamos estudar as competências tributárias, ou seja, quem pode criar tributo, quais são os entes políticos, que estão autorizados, que está autorizado pela Constituição Federal para criar tributos, e também as limitações a esse poder de criar tributos, ambos, os dois temas, extraídos do texto constitucional. Bem, é sempre importante, após a identificação do fundamento, da competência tributária, que a gente venha trazer aqui a definição dessa expressão, desse termo jurídico, competência tributária. Na verdade, competência tributária é exatamente o poder de criar tributos mediante a lei que é conferido a um ente. Então, essa é a ideia de competência tributária. É exatamente quem pode, é resposta a essa pergunta, quem pode criar tributos? Tá? Então, nós temos uma repartição dessas competências, a partir da Constituição Federal, que estabelece todas as regras a respeito desse tema, competência tributária, e que ainda afirma que esses entes, que é o Estado, que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, esse poder conferido a eles de criar tributos, E é um sistema misto de partilha de competência, E também de partilha do produto arrecadado, dos valores arrecadados. Então, a Constituição Federal de 88 é quem faz essa repartição, essa distribuição desse poder de criar tributos que nós chamamos de competência tributária. E essa repartição, essa ideia de competência tributária, ela é fundamental para garantir a nossa forma federativa, instituída também pelo texto constitucional, na medida em que atribui fontes próprias de arrecadação a cada um dos entes. Então, o Estado tem suas fontes próprias, o Distrito Federal igual, os municípios têm outras fontes próprias de arrecadação, a própria União tem as suas fontes de arrecadação, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, você paga imposto de renda para a União? Paga. Você paga IPVA para o Estado? Paga. Você paga IPTU para o município. Tá? Então, esses são espécies de impostos, como uma das espécies de tributos, os impostos, e aí a gente tem 3, o imposto de renda, que é da União, o IPVA, que é do Estado, e o IPTU para o município. Então, quando você paga, você é proprietário de um imóvel, e você paga o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, você paga para o município, porque o município é dele o poder de criar o IPTU, de estabelecer as regras do IPTU. Então, o imposto de renda é competência da União, a gente chama isso, então é poder da União, é conferido através da competência tributária constitucional o poder para a União instituir as regras de imposto de renda. O IPVA é de competência dos estados e do DF, então todo aquele que é proprietário de veículo automotor é obrigado a pagar IPVA, é contribuinte do IPVA. E esse IPVA é competência dos estados e do Distrito Federal instituir, que é a competência tributária, e cobrar, que é a capacidade tributária. O IPTU é de competência dos municípios, então todo aquele que tem imóvel, bem imóvel, residência, casa, construção, prédio, terreno,
ele é obrigado a pagar o IPTU ao município, porque o município é que possui esse poder chamado competência tributária de instituir e de cobrar esse tributo, que é o IPTU, esse tributo como espécie, esse imposto como espécie tributária chamado IPTU. Então, e aí a gente pergunta, por que o município não cobra também IPVA dos veículos que transitam dentro dele, né? Dos proprietários de veículos que transitam dentro do município? Por que a União não cobra IPVA, né, desses veículos e o IPTU junto com o imposto de renda, né? Por quê? Por que eles não podem? Exatamente porque eles não podem cobrar. Eles não podem instituir e eles não podem cobrar impostos que não são de suas competências, né? Que não são a eles atribuído pela competência tributária. Então, não possui competência tributária, o CT, para instituir esses impostos. Essa é a razão de que a União, por exemplo, não pode cobrar IPTU, não pode cobrar IPVA. Bem, então o que seria, já identificamos, né, um pouco a ideia do que é essa CT, do que é competência tributária, né, definindo essa expressão jurídica, esse termo. Então, a gente tem que competência tributária é a aptidão que são dotadas as pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para expedir regras jurídicas sobre tributos. Cada um institui, né, ou instituirá regras jurídicas sobre os tributos que a eles são atribuídos pela Constituição como competência. Então, é exatamente uma parcela que cada ente tem como prerrogativa, né? A União tem, os estados têm as suas, o Distrito Federal e o município, para legislar, né? Prerrogativas legiferantes. Então, cada casa legislativa respectiva, então a União é o Congresso Nacional, os estados serão as assembleias legislativas, que é quem ainda tem esse poder, então esse poder, essa prerrogativa de legiferar, né, de criar leis a respeito de seus específicos tributos, que cada um possui como competência. Essas pessoas políticas são portadoras dessa prerrogativa legiferante, porque cada um tem a sua casa legislativa e cada um vai poder instituir e cobrar o seu imposto de acordo com o que determina a competência tributária que está na Constituição Federal. Então, é a possibilidade de legislar, né, de criar as leis específicas para o município, por exemplo, para o IPTU, para a produção de normas jurídicas sobre os seus tributos, cada ente possuindo o seu rol de tributos que pode criar. Então, essa competência tributária ela é privativa, cada um tem a sua, né? Cada ente tem a sua, então todos os municípios têm privativamente o rol de tributos que pode instituir, como os estados e como a própria União. Essa competência tributária ela é irrenunciável e ela é indelegável, ela é irrenunciável na medida que o ente não pode renunciar a essa competência tributária estabelecida pela Constituição Federal, que lhe coloca esse poder de criar tributos, aqueles tributos de sua competência. É indelegável porque o ente ele não pode atribuir essa competência tributária para outro ente ou qualquer outro órgão, por exemplo, da administração. Então, somente a Casa Legiferante da União poderá criar tributos de competência da União, somente a Casa Legislativa dos Estados poderá criar tributos, né? Então é indelegável essa competência, tributos de sua competência estadual, e da mesma forma as casas legislativas municipais, que são as câmaras, que irão criar normas e não poderão passar esse poder, né? Essa capacidade tributária, por exemplo, de tratar sobre o IPTU, que é o Imposto de Competência dos Municípios. Bem, a gente tem esse fundamento de competência tributária, né, a partir dessa primeira ideia do que é essa competência tributária, o poder de criar tributos, né? Então, a gente tem ela, como já foi dito, a partir da Constituição Federal. Então, no artigo 145, esse que inicia o sistema tributário nacional, né, dentro da nossa Constituição,
nós temos que a União, que são os entes políticos, as pessoas políticas, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Vejam que eu fiz questão de botar a expressão tributo em destaque, exatamente para que a gente sempre tenha essa percepção de que tributo é o gênero da qual são espécies os impostos, as taxas, contribuições de melhorias, aquelas 5 espécies de tributos. Então, nesse artigo 145, ele trata exatamente dessa competência conferida a todos os entes, né? Cada um dentro das suas competências que a gente vai ver logo a seguir. Então, podem ser criados por esses entes, de uma forma geral, os seguintes tributos: os impostos, as taxas, né? E aí a gente tem a transcrição do dispositivo todo, né? As taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Essa foi o dispositivo que nós utilizamos no estudo das taxas. E as contribuições de melhoria decorrente de obras públicas, né? É outra espécie de tributo. Dentro desse estudo das competências tributárias iniciadas a partir do artigo 145, né? Nós acabamos de ver exatamente o que a gente chama de competência tributária comum. Então, esses 3 primeiros espécies de tributos, né? Impostos, taxas e empréstimos. Então, nós acabamos de ver, né, a partir desse artigo 145, que inicia o sistema tributário nacional dentro da Constituição Federal, que a União, os estados e o Distrito Federal, né, e os municípios, né, todos os entes existentes como pessoas políticas, eles podem criar essas 3 espécies de tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. E é o que a gente chama de competência tributária comum, ou seja, essas espécies de tributos podem ser criadas ao mesmo tempo pelos 3 entes: União, estados, leia-se também Distrito Federal, e os municípios, tá? Então, cada um dentro da sua identificação de seus, por exemplo, impostos, na forma como estabelecido na própria Constituição. Então, por exemplo, a Constituição Federal autoriza a União, aos estados e aos municípios criarem impostos. Então, nós vimos ainda há pouco 3 espécies de impostos: imposto de renda, IPVA e IPTU. Então, essas 3 espécies de impostos, por integrar essa competência tributária comum, podem ser criados, cada um individualmente pelo seu ente, esses tipos de impostos, tá? Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles possuem essa competência tributária comum de criar, cada um, as suas espécies de impostos, como a gente viu no exemplo anterior. Bem, no artigo 153, e aqui literalmente é o texto da Constituição, nós temos que compete à União instituir impostos sobre. E aí nós temos o rol taxativo no artigo 153 dos impostos como espécie de tributos que pode ser criado pela União dentro do que a gente diz, né, dentro dessa competência tributária como poder de criar normas jurídicas a respeito de cada um desses aí. Então, nós temos o artigo 153, né, um rol de incisos que estabelece quais os impostos que a União pode instituir. Então, nós temos o primeiro, imposto de importação, né, imposto sobre importação de produtos estrangeiros, o EE. O segundo, inciso segundo, o imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, que é o IE, e o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o imposto de renda. São os 3 primeiros, temos mais. Também a União tem esse como seu, o IPI, né, Instituição de Imposto sobre Produtos Industrializados, que é de competência da União.
Temos também o imposto sobre as operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos ou valores imobiliários, o chamado IOF. Temos de competência da União, né, o ITR, né, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, e temos o último imposto de competência da União, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, que a União pode instituir. Nós ainda não temos instituído o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, conforme rol taxativo na própria Constituição, aí no artigo 158. Se você me perguntar, professora, por que a gente não tem o imposto sobre grandes fortunas? Simplesmente porque o nosso Congresso Nacional, que é quem tem esse poder de instituir esse imposto, porque ele é da competência da União, nunca tratou sobre tal modalidade de imposto, né? Sobre tal modalidade de tributo, que é o imposto sobre grandes fortunas. Então, é exatamente por isso. É uma discussão bastante relevante dentro da doutrina. Vários artigos tratam sobre esse tema, não é nosso objeto de aula, mas a grande questão de elencarmos essa inércia, né, essa ausência do poder legislativo, no caso federal, porque nós estamos tratando de imposto sobre grandes fortunas, que é de competência da União, que nunca o tratou, tá? Nunca o tratou. Alguma punição esse poder pode sofrer, esse poder legiferante, que nunca tratou sobre esse imposto? Não, tá? É da competência dele. É previsto como competência tributária da União e nunca foi tratado a respeito, tá lá paradinho. No dia que o Congresso Nacional assim decidir tratar sobre o tema, ele o será porque é permitido pela Constituição e esse imposto sobre grandes fortunas já está previsto na Constituição, faltando só estruturá-lo através de uma legislação específica advinda do Congresso Nacional. E aí ele será, uma vez realizado, e isso exige lei complementar, né, uma lei que o processo de criação é bem mais fechado, é bem mais difícil, né, bem mais cheio de exigências, de rigores, né, como quórum qualificado, né? Então, mas existe a previsão de que a União, em algum determinado momento, poderá instituir imposto sobre grandes fortunas. E aí é importante a gente trabalhar esses impostos de competência da União, porque eles são impostos exclusivamente de competência da União. Nós vamos ver na classificação das competências tributárias que eles poderão ser comum, ou seja, comum aos 3 entes, já vimos, inclusive, né, um pouco atrás, né, que os impostos, taxas e contribuições de melhorias, todos os entes poderão criá-lo, então, competência comum. Aqui, do artigo 153, é de competência, esses impostos aqui, tratados, são de competência exclusiva da União, então, somente a União poderá instituir e cobrar IPI. Somente a União poderá, e esses outros impostos já estão instituídos, né, já estão sendo cobrados, então somente a União cobra IOF, somente a União cobra ITR. Então, todo aquele que paga imposto sobre propriedade rural, né, que é o ITR, lá no seu municípiozinho pequeno, no seu sítio, na sua propriedade rural, aquele imposto, ele é de competência da União, tá? Exclusiva da União. Então, você paga, emite lá, nos termos das regras administrativas sobre o ITR, você emite a guia, paga, e você está pagando o imposto que é exclusivo da União, tá? Você não está pagando o imposto para o seu município, muito embora seu imóvel fique no município, você imagina, eu estou pagando para o meu município. Não, você está pagando, e agora você sabe, o imposto que é de competência da União, tá? Da União. Então, essa é a competência exclusiva da União, está no artigo 153. O artigo 154, né, ele vem a tratar também... O artigo
artigo 154, né, já que a gente já iniciou o estudo da competência tributária conferida à União, e aí já vimos a competência comum, né, agora acabamos de ver a competência privativa da União, né, de instituir aqueles impostos que acabamos de ver, e aqui vamos tratar no artigo 154 também como o texto literal da Constituição, que diz: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos nos artigos anterior, que é aquele de competência privativa, né, privativa, né, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador, base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. E esses outros impostos, né, impostos não previstos no artigo anterior, é exatamente o imposto extraordinário, né, no caso de guerra externa, né, como está previsto no inciso 2, a condição de criação desses impostos pela União. Na iminência, no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessados o tempo de sua criação. Então, também os impostos extraordinários de competência da União. E temos ainda, né, além das contribuições, que vamos ver logo a seguir, nós temos ainda no artigo 148 a questão dos empréstimos compulsórios, que também é de competência da União. Então, para atender às despesas extraordinárias, né, decorrente de calamidade pública de guerra externa na sua iminência, agora a gente está vendo e já tínhamos até visto, estudado essa espécie tributária, né, essa espécie tributária na unidade 1, que é o empréstimo compulsório decorrente de visando atender despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, como a que a gente vive hoje, né, a pandemia da Covid-19, ou no caso de guerra externa, sua iminência. E também na hipótese de necessidade de investimento público por parte da União de caráter urgente de relevante interesse nacional. E aí a gente chega na última espécie de tributo, que são as contribuições sociais, que desde a unidade 1 a gente já vem tratando, e agora a gente vai ver aqui o texto da Constituição que fala sobre ela como competência exclusiva da União. Então, nós temos lá no artigo 153, que inicia o Sistema Tributário Nacional, tratando da competência comum. Depois nós vimos a competência privativa da União, né? Imposto de renda, IPI, IOF, né? Aqueles impostos. E aqui a gente chega na competência exclusiva da União, que nós já vínhamos tratando que essa exclusividade, ela hoje já é mitigada, ela hoje já é restrita. Por quê? Porque quando se inaugurou, né, quando se trouxe esse artigo 149, a competência era da União exclusiva de criar contribuições sociais, tá? Sejam elas para intervir no domínio econômico, de intervenção no domínio econômico, ou de interesse das categorias profissionais ou econômicas, tá? E aí a gente viu isso, né, estudando como instrumento que o Estado detém dentro da extrafiscalidade, da parafiscalidade, que nós estudamos na unidade 1. Então, inicialmente, as contribuições sociais ou especiais, como alguns autores temem ou gostam de chamá-lo, era exclusivo da União. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos uma alteração pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, que disse o seguinte: que os estados, o Distrito Federal e os municípios, agora, a partir de então, poderão também criar contribuições, né? Instituir contribuições. É a competência que houve essa ampliação de competência em cima das contribuições sociais, como espécie de tributos, que passou a permitir ou atribuir o poder de criar contribuições que era só da União, agora também passando a ser dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Só que essas contribuições, elas têm um objetivo, como nós já vimos anteriormente, que é para custeio do regime próprio de servidores, né? Da Previdência Social dos servidores desses entes, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, tá? Podendo ser cobrado dos ativos, pensionistas e aposentados, tá? Segundo as regras
da legislação que trata a respeito dessas contribuições. Então, o que era exclusivo às contribuições sociais da União, que é o que continua ainda no caput, né? Então, para qualquer tipo de contribuição social, a União é exclusiva dela, a competência. Aqui, nesse parágrafo 1º, nós temos uma mitigação dessa exclusividade, porém, só para um único objetivo, que é custeio do regime próprio da Previdência Social em relação aos servidores, ativos, aposentados e pensionistas, vinculados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, visto esse primeiro momento do tema competências tributárias, competência tributária, nós iremos estudar, a partir do próximo vídeo, a competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até breve.